paz, igreja. Louvado seja o nome do Senhor, né? Por mais um culto da família, no qual temos o motivo de estarmos alegres, felizes, gratos ao Senhor, por tudo que Ele tem nos feito. Como o pastor Rodrigo falou, né? Me chamo pastora Richelle. E nós estamos aqui, né, debaixo da cobertura dos nossos pastores presidentes, pastor Valério e pastora Sônia. Também temos ali pastor Valdemar, pastora Ana Benedita, na igreja Batista Shekinah em Barreiras. Os pastores auxiliares dali, pastor Durval, pastora Ramila. Esse é o nosso ministério, amados. Igreja Batista Shekinah. E aqui você é amado. Uma igreja feliz, na qual o Senhor Deus escolheu para mim e para você estarmos. E hoje a pergunta que eu queria iniciar nessa noite para você, se você lembra, na virada do ano o Senhor nos deu que este ano seria o ano da... Glória a Deus, o ano da multiplicação. E sabe, queridos, temos vivido sim dias de multiplicação. Muitas das vezes achamos que não estamos vivendo o tempo de multiplicação, mas o Senhor tem multiplicado dia após dia em nossas vidas. E o título dessa mensagem nesta noite, ela é multiplicação. O DNA do reino de Deus. Multiplicação. Eu quero que você participe deste culto. Porque hoje o Senhor liberou uma palavra poderosa mais uma vez. E nos domingos anteriores o Senhor falava conosco sobre o quê? Renovação da nossa mente. 3 etapas de uma mentalidade transformada. E somente a mentalidade transformada consegue viver a multiplicação e entender qual é esta multiplicação que o Senhor nos fala. Então, o título dessa mensagem, anote aí, você que tem o seu caderninho, para que você possa estudar nessa semana, porque essa palavra vai trazer grandes revelações ao seu coração. Multiplicação, o DNA do reino de Deus. O DNA me chamou muito a atenção, porque o Senhor falava que era o DNA. Quando é o DNA, é o que? A tua genética. O que está lá, né? Os cromossomos, quem estuda aí, sabe que aquilo ali é a nossa identidade. Então, amados, a palavra do Senhor, ela se encontra em Mateus 25, e nós vamos ler do 25, do 13 ao 30. Uma palavra muito conhecida por todos nós, mas eu creio que o Senhor, dia após dia, Ele vai renovando a palavra dEle. Aleluia. Mateus 25, 13. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que nos diz o seguinte: portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. Vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. Amados, esse versículo ele está nos falando que, portanto, nós devemos vigiar, pois não sabemos a hora que o Senhor irá voltar. E logo depois entra a parábola dos talentos, que é uma parábola muito conhecida, que nos diz ali no 14, e também será como um homem que ao sair de viagem chamou os seus servos e confiou-lhes os seus bens. Sabe, esse 13 e esse 14, eles estão ligados. Porque hoje a gente está vivendo o fim dos tempos. E aqui ele está dizendo, portanto, vigiem, porque vocês não sabem a hora que o Senhor irá requerer.
E aqui ele está falando que seria ali como um homem que, ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou os seus bens. Sabe, queridos, o Senhor tem confiado bens nas minhas mãos e nas tuas mãos. Só que muitas das vezes a gente acha que está com muito tempo sobrando e não estamos vigilantes, como no início do versículo disse. Vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. Não sabemos o dia e nem a hora. Mas sabemos que temos o quê? Que estar pronto. Pronto. Para quê? Para confiar, para cuidar, na verdade, dos bens que o Senhor tem colocado na minha e na sua mão. Então, vamos seguir a leitura, que diz: a um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1, a cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos, saiu imediatamente, aplicou e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos, ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento, saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do senhor, do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. Vamos parar aqui. Depois nós damos seguimento. Aqui está nos falando que depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou o quê? Contas com eles. Sabe, queridos, eu fiquei muito reflexiva porque tudo que nós semearmos, tudo que Deus confiar na minha mão e na sua mão, Ele vai pedir prestação de conta. Não tem como você vir para uma igreja e ter na sua mente que nós vivemos em um tempo que não devemos prestar conta. Eu quero te dizer que o dia que chegar o dia do nosso grande encontro com o nosso Deus, nós teremos que prestar conta de tudo que semeamos, de tudo que Ele nos confiou e talvez a gente fez ou talvez a gente não fez. Aqui essa parábola ela é muito interessante, porque ela diz que Ele deu talentos. Um deu 5, outro deu 2 e para um deu 1. E o Senhor Ele está distribuindo os talentos nessa noite. Você que recebe, dá um glória a Deus bem alto, por favor. Então aqui, queridos, Ele está nos dizendo que o Senhor daqueles homens, Ele depois de muito tempo, Ele voltou e acertou a conta com eles. Seguindo no 20. O que tinha recebido 5 talentos, trouxe os outros 5 e disse: o Senhor me confiou 5 talentos. Veja, eu ganhei mais 5. O Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: o Senhor me confiou 2 talentos. Veja, eu ganhei mais 2. 23. O Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. 24. Por fim, veja, o que tinha recebido 1 talento disse: eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja aqui está o que pertence ao Senhor. O Senhor respondeu: servo mau e negligente. Você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei?
E então você deveria ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse eu recebesse com juros. Tirem o talento dele e entregue-o ao que tem 10. Pois a quem tem mais será dado, e terá em grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E lance fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Meu Deus, diga, meu Deus. Sabe, queridos, aqui essa palavra ela é muito forte. Para muitos, às vezes, meu Deus, que injusto, pastora. Ali dizendo, servo mau e negligente. E ali diz que aquele homem, por não ter cuidado bem daquilo que foi confiado, o Senhor disse que até o que ele tinha nos seria tirado e dado para aquele que fez mais, ganhou mais. E nós vamos destrinchar agora esse ensinamento poderoso. Mas antes disso, coloque a mão no seu coração. Nós vamos orar ao Senhor. Senhor meu Deus, nós chegamos aqui, Espírito Santo, como servos do Senhor nesta noite, pedindo, Espírito Santo, para que o Senhor tome nosso coração e nossa mente diante de Ti. Que possa, Senhor, neste momento jogar fora tudo aquilo que não procede, tudo aquilo que quer distrair a nossa atenção, tudo aquilo que quer nos deixar pensativos e negligenciar o que a palavra do Senhor está nos trazendo nessa noite. Eu te peço, Pai, arranque e dissipe todas as trevas, ciladas que o inimigo possa estar tentando contra a nossa mente e o nosso coração, para que a gente não receba desta palavra. Mas eu creio que o Senhor está aqui, e o Senhor dar ordem aos teus anjos a nosso respeito, e cremos que o Senhor Deus liberará uma porção nova nesta noite para a tua igreja, porque cremos, Pai, que nesta noite sairemos daqui renovados pela tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Então, esse texto que nós acabamos de ler é a famosa parábola dos talentos. E nela Jesus deixa claro que Deus ama o quê? A multiplicação. Deus, Ele ama a multiplicação, queridos. Desde o início da criação, o Senhor, Ele disse para que nós venhamos nos multiplicarmos. E também tem uma passagem muito linda que eu amo, que é a passagem daquele jovem, naquele momento ali, que aquele jovem tinha 5 pães e 2 peixes. Eu fico maravilhada do poder que tem Jesus. E ali ele faz o grande milagre, né? Todos aqui conhecem também. A multiplicação de pães e peixes naquele lugar. Mas sabe, o Senhor, Ele quer servos bons e fiéis. E ali também tinha. Aquele jovem representava um servo bom e fiel. Aleluia. Diga para quem está ao seu lado, Deus ama a multiplicação. Deus ama a multiplicação. E é isso que nós vamos falar aqui nessa noite. Que o Senhor, Ele ama a multiplicação. E por isso aqui Ele fala sobre esta parábola. Que Ele deu para alguns e alguns multiplicaram. E outro não deu bom resultado. E aqui nos diz assim. Se Deus ama a multiplicação, por que eu não consigo multiplicar nada na minha vida? Sabe, queridos, essa é uma das perguntas que a gente ouve muito em muitas vidas. E isso eu não estou falando só de um povo que está dentro da igreja, mas nós ouvimos as pessoas desmotivadas e dizendo, mas se existe um Deus tão grande, se existe um Deus tão grande e ama essa multiplicação,
Por que é que eu não consigo multiplicar nada na minha vida? Essa é uma das perguntas que eu quero que você anote no seu caderno. E por que eu só vivo travado? Outra pergunta. Hoje a gente vai falar e nós vamos entender por que é que essas perguntas estão na mente de alguns, no pensamento e no coração. Por que é que eu estou travado? Por que que parece que todo mundo avança menos eu? Fala sério, queridos. Quantos aqui já se fizeram exatamente essa pergunta? Eu já me fiz várias vezes. Eu perguntava, por que é que parece que todo mundo dá certo, quando chega na minha vez, o negócio trava? E quando eu comecei a estudar, o Senhor trouxe a plena resposta para mim e para você nessa noite. Então, parece que não multiplicamos em nada, em nossa vida, mas na verdade, às vezes uns dizem assim, não multiplica coisas boas, mas parece que problemas têm multiplicado bastante. Às vezes a gente se pega respondendo exatamente como eu estou falando aqui. Parece que tudo é problemas e nós não conseguimos multiplicar outras coisas. Mas essa parábola, ela nos responde porque nós, apesar de Deus amar a multiplicação, nós não estamos conseguindo viver a multiplicação. Deus não é ruim, querido. Deus, ele tem o controle da minha e da sua vida, como o pastor ele falou aqui. Aquele homem, Abraão, ele confiou plenamente no poder do Senhor. Que quando ele entregasse o filho dele, ele fosse obediente, o Senhor proveria tudo aquilo que ele precisava. Ele tinha convicção de quem era aquele Deus que ele estava servindo. E você? Tem convicção nessa noite do Deus que você tem servido? Ou você tem deixado essas perguntas que eu fiz no início tomar o controle da sua mente e dizer: por que é que eu estou sempre travado? Por que é que para todo mundo dá certo e para mim não dá? Por que é, Deus, que eu me esforço, que eu estou na igreja e eu não consigo multiplicar nada em minha vida? Por quê? E o primeiro conselho que o inimigo diz, que o problema é a igreja. Porque você entrou na igreja, porque você faz parte de uma igreja, que esses problemas aumentaram. Mas eu quero te dizer nessa noite, que isso é uma plena mentira de Satanás. Sabe por quê? Porque o Senhor, ele tem alegria em trazer multiplicação para a sua vida. E o primeiro ensinamento que nós temos, o Senhor confia talento a todos nós, amados. O Senhor, ele confia talentos a mim e a você também. Por que que você acha que você chegou aqui e diz assim: não, eu não tenho talento nenhum, pastora. Eu não tenho capacidade de lidar com isso, aquilo outro. E isso não procede, porque ele disse que o Senhor confiou o talento a todos nós, que diz no versículo 14, chamou os seus servos e confiou-lhe os seus bens. Ele chamou aquele homem e confiou os bens àqueles homens. E sabe, nós precisamos entender qual o talento que Deus nos confiou. Pergunta aí para o seu irmão do lado. Que talento você acha que Deus lhe confiou? É para você acordar nessa noite, meu querido. Porque hoje realmente você vai destravar uma área da sua vida. E a pergunta então é essa: qual talento que Deus te confiou? Nós temos que ter plena convicção do que é que Deus tem nos confiado. E aqui ele diz que chamou o servo e confiou-lhe os seus bens.
Sabe, às vezes nós estamos travados em algumas áreas das nossas vidas. Nós não conseguimos multiplicar o nosso talento, porque em vez de focar no talento que Deus nos deu, a gente foca em quê? No talento do outro. No talento do outro. No que o outro está fazendo. Então, por isso que as coisas na nossa vida, elas não acontecem. Sabe por quê? Porque para uns o Senhor deu um talento de fé. Você é aquela pessoa que tem uma fé tremenda. E todas as pessoas que se aproximam de você, ela sente aquela atmosfera, você chega mal e ela começa a falar palavras de fé, transmitir para você uma grande convicção que aquele cenário, independente do que estiver acontecendo, ele muda na hora que aquela pessoa cheia de fé abre a sua boca. E eu acho lindo porque isso é um dom. O meu pastor Valério, ele tem esse dom de trazer para as nossas vidas a atmosfera da fé. Sabe? Todas as vezes que eu chegava ruim, mal, desacreditada, o meu pastor tinha aquele dom de dizer: não desista. Isso aqui aconteceu, mas persista que grandes coisas o Senhor fará. E eu tomei posse de todas elas. E quando eu comecei a passar nos processos, eu consegui exercer a palavra de fé que o meu pastor e a minha pastora me deu. Mas isso é um dom. Deus deu um dom. Outros têm dom de conversar. Então você percebe que Deus, Ele tem talentos diferentes para mim e para você. Pessoas que automaticamente aquela pessoa, ela está ali tímida, talvez abatida e tal, e você chega conversando, dando ali um início de uma conversa, e ela automaticamente ela começa a se abrir com você. É ou não é? Tem facilidade, isso é o quê? Um dom. Um dom que Deus te deu. Muitos aqui na igreja também falam que o Edio tem um dom de abraçar os irmãos e que traz uma cura para esses irmãos. E cada um de nós temos dom. E sabe, queridos, tem pessoa que tem o dom de ganhar dinheiro. Fala sério, quem não queria esse dom? Levanta a mão aí, quem queria o dom de ganhar dinheiro? Sabe aquela pessoa que você olha assim, meu Deus, o cara passou, parece que o dinheiro vem vindo atrás. É um dom, existe isso. O dom que o Senhor dá para essa pessoa de ganhar dinheiro, de ter sabedoria no administrar os negócios, de fazer expandir aquilo que Ele coloca a mão. Tem gente que é dessa forma, é dom, querido. Só que muitas das vezes a gente fica, meu Deus, eu fiz de tudo. Eu fiz a mesma coisa que o fulano, mas parece que para mim está sempre travado, o dinheiro não chega, só chega escassez. Mas o Senhor está dizendo o quê? Que nós precisamos olhar os dons que Deus te confiou. Para que você seja abençoado, você precisa focar no dom que Deus te deu. Sabe, queridos, tem gente que sabe ministrar, chega ali num momento de comunhão, ela começa a ministrar, tem uma influência sobre aquele grupo, mas ela diz assim, mas eu queria estar aqui pregando que nem a pastora hoje. Mas tem pessoas que não têm essa habilidade, né? Que não é um dom que Deus deu para elas, e está tudo bem, porque quando ela está lá, na rodinha da comunhão, ela está pregando da mesma forma que eu estou pregando aqui nessa noite. Então você diga para o seu irmão, você tem um dom, foca. Você tem um dom, foca, meu querido. Você tem um dom.
E o Senhor está dizendo que tudo isso tem um destino, multiplicar para a glória de Deus, querido. Você está usando este dom para abençoar quem? Abençoar o reino de Deus. Aqui está nos dizendo que tudo que nós fazemos, os talentos e os dons que o Senhor nos dá, Ele primeiramente tem que ser usado para abençoar o reino de Deus. E abençoar o que Deus mais ama, que são o quê? Pessoas. Então nós devemos estar nessa linha de raciocínio. Por quê? Porque tudo que o Senhor te deu de dom e talento é para um destino, multiplicar para a glória de Deus. E pessoas, porque se você não usar o dom que Deus te deu, isso trava todas as áreas da sua vida, inclusive a multiplicação. Sabe, queridos, que nem eu falei, não adianta você ter o dom de ganhar dinheiro e você querer o seu dinheiro para os seus belos prazeres. Primeiramente, você tem que querer ser uma pessoa que coopera para que o reino de Deus cresça através daquilo que Deus tem derramado sobre a sua vida. Então, hoje a pergunta mais uma vez, você está usando este dom para abençoar o reino, pessoas? Porque se você não usar o dom que Deus te deu, isso trava as áreas da sua vida. E trava. Sabe, muitas das vezes, a gente é cheio de talento, mas nós nos negamos a deixar se gastar por amor ao reino de Deus. E o Senhor, Ele está nos dizendo, você que tanto tem procurado respostas da parte do Senhor, Ele está te dizendo para mim e para você, que enquanto você tiver enterrando os dons e talentos que eu tenho te confiado, você terá a sua vida travada em todas as áreas da sua vida. Não é eu que estou dizendo. A palavra que nós lemos e nós vamos seguir adiante, ela nos disse o quê? Que quando aquele servo que foi confiado para ele um talento, ele fez o quê? Ele foi lá e enterrou o talento que o Senhor confiou a ele, que aquele homem ali tinha confiado naqueles servos. E ele fez o quê? Enterrou. E ele disse, até o que você tem, lhe será tirado. Sabe, queridos, ninguém está aqui para assustar você. Mas aqui, a gente prega a palavra de Deus, na qual eu quero ver você multiplicando em todas as áreas da tua vida. Na qual eu tenho prazer de ver você sendo abençoado. Na qual eu tenho o prazer de ver cada dia mais você crescendo na graça e no conhecimento daquilo que Deus derramou sobre a sua vida. E o segundo ponto que nós aprendemos aqui, que a entrega, ela é segundo a capacidade que nós temos, capacidade de receber. E aqui no versículo 15 ele diz, a um deu 5, a outro deu 2 e a outro deu 1. A cada um, segundo a sua o quê? Capacidade. Capacidade. Sabe? Me chama a atenção. Porque o Senhor, Ele derrama sobre as nossas vidas aquilo que você tem capacidade, querido. O Senhor me dá conforme eu tenho capacidade de
aguentar, de suportar. E aqui ele diz que ele deu para todo mundo. Ali, algo, ele confiou 5, outro 2 e outro 1, segundo a capacidade. Como você tem se capacitado diante daquilo que Deus tem confiado em tua mão? Porque no início ele não disse, eu te confio o quê? Os meus bens. O Senhor, ele nos confia os bens dele às nossas mãos. Mas a pergunta é, como é que você tem se capacitado para exercer este dom e talento que Deus tem te dado? Ah, eu tenho talento, pastora. Eu sou bom nisso, tá? Mas e o que é mesmo que você está investindo? Está investindo tempo? Se você quer tocar um instrumento, você precisa o quê, amados? Dedicar tempo para aprender as notas, né, do instrumento, não é isso? Para quem quer cantar, louvar de uma forma melhor, ele precisa o quê? Se capacitar, olhar vídeos, fazer o aquecimento de voz. Tudo isso Deus requer de nós. Sabe que muitas vezes a gente diz muito, e eu já disse isso várias vezes, que o Senhor não chama capacitado, mas o quê? Capacita os escolhidos. Mas aonde é que diz isso na Bíblia? Não diz na Bíblia. Eu fui estudar. Não diz isso. Ele diz que nós temos que nos capacitar para aquilo que Deus te confiou. Então, a semente Deus nos dá, mas nós precisamos fazer a nossa parte, querido. Você que quer ser alguém na vida, vamos dizer aqui, nós temos vários jovens, e está ali terminando o ensino médio, mas não quer se dedicar para estudar um Enem, para passar numa federal. Ai, pai, mãe, eu quero particular, eu quero que pague para mim lá o vestibular. Querido, se esforce, se capacite. Dê o seu melhor para passar na federal, cursar o curso que você tem vontade de fazer na faculdade. Na igreja não é diferente. Estamos aqui, mas precisamos nos capacitar dia após dia para aquilo que Deus nos confiou, para sermos melhores a cada dia que o Senhor entregou na minha e na sua mão. Porque no início do versículo, o que ele falou? Que nós iríamos prestar conta de tudo que Ele nos deu. E se hoje, querido, você tivesse uma avaliação, e essa avaliação medisse o nível na qual você está se capacitando, qual seria o seu nível de 5 a 10? Nós precisamos nos perguntar. Se você quer, vamos dizer, temos aqui várias pessoas com diferentes profissões. E se nós queremos ser reconhecidos, se nós queremos subir de cargo, o que nós temos que fazer, querido? Nós temos que nos capacitar, nós precisamos estudar para aquilo que Deus nos confiou. Te deu um talento de ser mecânico, de ser secretária, de ser tantas outras profissões, serralheiro, manicure, tantas profissões tem aqui no nosso meio hoje. E o Senhor quer que nós venhamos nos capacitar. Então, o que você recebe de Deus depende como está a tua capacidade, como ali disse. Para um deu 5, para outro deu 2 e para outro deu 1. Era a capacidade que cada um poderia suportar. Não foi assim?
Mas a capacitação é uma responsabilidade da nossa busca, da minha busca, da tua busca. Então, na área que você tem o dom, se capacite, seja na igreja, seja para você que quer ser um grande pregador, né? Vai fazer teologia já vai se preparando, já vai buscando ali se preparar para ser com excelência aquilo que Deus derramou sobre a tua vida. E você, no caso, a capacitação, ela é uma responsabilidade nossa. Mas como é que nós estamos fazendo? Nós temos investido em cursos, aperfeiçoamento, ler livros que condiz com aquilo que você está buscando. Você lê a Bíblia para aquilo que você está buscando. Eu quero ser um grande pregador, mas não lê a palavra de Deus. Como é que você vai ser um grande pregador? Como eu vou ser uma grande pregadora? Se eu não estou buscando me capacitar. Adquirimos capacidade estudando, mas também aprendendo com os erros da nossa vida, amadurecendo. Sabe, o Senhor, Ele disponibiliza essas duas formas para mim e para você. Uma, você se capacita estudando, buscando, né? Curso, livro, Bíblia. Mas outra é você aprendendo com os desafios, com os erros que aconteceu nesse trajeto. Aqui temos vários líderes. E os que não são líderes em células aqui, mas são líder de algum departamento na sua empresa. E para isso, vamos hoje falar mais então de um cargo aí fora. Chega lá um supervisor, né, daquele determinada área, né, da empresa. Aquela pessoa, ela vai lá e faz algo e não deu certo. Quantos aqui que são supervisor, gerente ou o próprio dono do negócio, e você vai lá e faz algo e não deu certo? Me responde aí. Você continua fazendo aquilo que não deu certo? Não. Muitos não, mas muitos sim. E a questão é essa. Se eu errar, eu aprendo a não praticar novamente. Se eu cair, bater a cara no chão, eu vou saber que eu não posso novamente passar por aqui e bater minha cara novamente no chão. Porque eu tenho que aprender o quê? Uma lição. Então, quando Deus nos dá uma lição, você erra. Quando chega ali na frente, para você passar e aumentar a sua capacidade para ir para o outro nível, você precisa não errar mais na mesma área. Você precisa estar atento. Porque é que nem eu digo, a prova que você passa, você não precisa fazer ela novamente, não é assim? Quem está tirando as carteiras de habilitação, não é assim? Quando nós fazemos ali a nossa prova prática da autoescola, se erramos na subidinha lá, reprovei. Quando você marca lá para fazer a segunda prova, você com certeza vai chegar lá com a sua atenção redobrada para não errar novamente. E você vai passar e vai receber, uhul, passei, estou habilitado agora, glória a Deus. Então é assim. Porque quando a gente passa a fase, o Senhor ali nos capacita a avançar mais um degrau. E assim foi com estes homens. Então, muitas das vezes, nós não aprendemos, queridos, com nossos erros. Muitas das vezes, ainda tem pessoas que seguem praticando e, infelizmente, elas não têm uma capacidade de ir para outro nível. Mas hoje nós estamos aqui para aprender que nós não queremos ficar prostrado numa única capacidade,
mas nós queremos subir de nível. Você quer subir de nível? Dá um glória a Deus bem alto. O outro ponto que nós aprendemos, que todo multiplicador de talentos, ele tem o quê? Proatividade. No versículo 16 ele diz: saiu imediatamente a negociar com eles. Aqui diz, o que havia recebido 5 talentos, saiu imediatamente e aplicou e ganhou mais 5. Ele saiu lentamente. É isso que diz? Como é que a palavra está nos dizendo? Que ele saiu o quê? Não, bem alto que é para despertar hoje. Ele saiu imediatamente. Ele não ficou caçando as moscas. Ah, depois eu vou lá e tal. Não. A palavra está dizendo que ele havia recebido 5 talentos. Esse cara já chamou minha atenção. Ele recebeu 5 talentos. Por que ele recebeu 5? E logo em seguida o cara já vai e diz assim: epa, imediatamente estou indo lá multiplicar os 5 que o Senhor me deu. Ah, eu já peguei o insight com o cara. Eu disse assim, ó, eu já não fiquei, já despertei. Digo, ó, por que ele tem 5? Ele tem algo diferente. Eu quero analisar essa pessoa. Por quê? Porque eu também quero aprender, eu também quero multiplicar, eu também quero crescer. Não é assim que a gente faz? Para as pessoas aí fora, né, tem coaches, tem tantas pessoas que a gente se inspira, pregadores, levitas, que a gente inspira, ei, quando eu crescer eu quero ser que nem aquele cara. Mas será como é que nós estamos? Sendo proativos? Ou, depois eu vou. Opa, uma mosca ali. Opa, isso aqui. Não. Ele diz que ele saiu imediatamente a negociar com ele. O servo que multiplica não espera um momento ideal. Ele se movimenta com diligência, porque entende que o que tem não é dele, mas é do reino de Deus. Ele se movimenta, querido, e não tem esse negócio, amanhã eu faço, depois eu faço, depois de um ano eu faço. Deus está falando, tem coisas que você deveria de ter feito no início do ano, até agora você está procrastinando e dizendo, amanhã eu vou fazer, depois eu vou fazer, amanhã eu resolvo, amanhã eu boto minha vida em ordem, amanhã eu vou fazer tal coisa. Chega! O Senhor está dizendo que para um grande multiplicador de talento, ele precisa ser proativo, disponível imediatamente, não é negócio depois eu resolvo. Vamos nos despertar. Você faz o que é preciso ser feito ou fica parado esperando cair do céu. Mas eu quero ser um grande profissional, mas não estuda, não vai pagar um curso, não vai ser melhor, se exige que você faça um inglês. Eu tenho que aprender inglês para pregar nos States, em nome de Jesus. Sabe? A gente não se permite a viver coisas grandes porque nós ficamos o quê? Estagnado. Ah, eu quero ser um grande homem que vai estar ali dando cursos, ministrando cursos de ensinamento na igreja. Mas você tem se capacitado de que forma? Tem sido proativo ou está parado? Essa é a pergunta hoje. Mais outra. Você se encontra de que forma? Fazendo o que deve ser feito para ser um grande guitarrista? Um grande tecladista, um grande baterista, uma grande vocal, uma grande pregador, um grande evangelista. Deus derramando tantos talentos, mas estamos às vezes parados, esperando.
não fazendo o que deveria ser feito. E você não multiplica porque tem coisas na sua vida que você já deveria de ter feito há muito tempo e vive adiando e depois diz: por que Deus não faz nada na minha vida? Será que é Deus que não tem feito? Ou será que é você que continua parado, quebrando a cara, não dando certo, e você continua ali, dizendo: eu vou continuar aqui? Não, vira a chave, faça o que deve ter de fazer, muda a rota da coisa, querido, para que você venha viver a multiplicação que Deus quer derramar na minha e na sua vida. Sabe? Eu tive que fazer, eu estava parada, eu vou ser sincera. Eu tinha medo de tantas coisas. Eu era paralisada em várias áreas da minha vida. Parada, eu não fazia o que precisava. E eu decidi: chega, a partir de agora eu vou mudar esse cenário aqui. Isso aqui na minha vida não tem mais, porque eu vou ser essa mulher que o Senhor disse que eu vou ser. Eu não vou enterrar mais os meus talentos, pastor. Eu vou prosseguir para o alvo que o Senhor me preparou. Eu vou seguir. E aqui ele está dizendo que a gente faz o quê? Vai adiando. Amanhã eu faço, depois eu coloco essa área da minha vida em ordem. Mas não é assim. E aí depois a gente diz: meu Deus, o Senhor não tem feito nada por mim, Deus. Parece que o Senhor não me vê. Só que Ele fez a parte dele e a gente não fez a nossa parte. E assim, às vezes, que nós nos encontramos. E porque você não fez, você precisa resolver o que era para resolver. Hoje Deus está te dando uma oportunidade. Se você não resolveu algo que estava pendente, coloque hoje. Resolva, não deixa para amanhã. Aleluia. E sabe, a gente aprende com um grande homem de Deus que essa proatividade, ela é algo tremendo. José do Egito é um grande exemplo de proatividade imediatamente. O cara chegou lá, foi para a casa de Potifar, ser o quê, querido? Escravo. Chegou lá, o cara começou a mudar todo o cenário, sendo escravo. E você, às vezes, está ali parado. O cara estava em posição de escravo. José do Egito, ele estava ali e depois disso, ele foi para onde, querido? Para onde foi José do Egito depois que ele ficou na casa de Potifar e depois ele foi para onde? Prisão. Foi preso. Mesmo assim, José era um cara proativo. Aonde ele estava sendo usado, ele estava fazendo o que deveria. Ele não ficava parado: eu estou escravo aqui, não vou fazer nada. Não. Ele foi lá e fez acontecer. Quando ele chegou na prisão, ele continuava a fazer, porque a proatividade não tem a ver com a posição que eu estou ou que você está. Não tem nada a ver. Que posição José do Egito estava? Escravo. Ele podia ser imediato sendo escravo. E diz que tudo ali começou a prosperar. Naquele lugar, quando ele chegou, sendo escravo. E aí, então, essa proatividade não tem nada a ver com posição que eu e você estamos. Mas o que tem dentro de mim e de você. É isso que importa. É essa virada de chave. Ali o cara sabia o que tinha dentro dele.
Ele disse, cheguei, sou escravo, mas o negócio está acontecendo. O negócio está acontecendo. Aqui começa a prosperar. Chegou na prisão, não ficou quieto de novo. Imediatamente ele começou a dar sinal. Ele tinha o talento, ele tinha o dom de interpretar sonhos. E lá ele fez um rebuliço dentro da prisão. Fez o quê? Depois ele foi ser o quê? Governador do Egito. Sabe, muitas das vezes nós queremos ser governador, mas não queremos passar pelos processos de ser proativo e imediato. Mas queremos posição primeiro. Eu só vou fazer se o meu chefe me colocar de super lá em cima. Só assim, não, é por baixo, querido. É quando ninguém te vê. É como José chegou ali, ele era escravo, ele disse, ei, eu quero dar o meu melhor nesse lugar. O que tem para fazer aqui? O que eu posso contribuir? Ele não ficou parado, ele fez aquele talento dele sobressair naquele lugar. Então, não é posição, mas o que está dentro de nós. Ele sendo escravo e prisioneiro, mesmo assim, e injustiçado, continuava administrando. Não parou. Não parou. E eu acho lindo isso, porque o Senhor está dizendo que Ele continuava administrando, multiplicando e cuidando. Ele deu um sinal para o céu, que independente do cenário e da posição que ele estava, Ele disse, ei Senhor, estou aqui, viu? Vou continuar fazendo. E para o céu foi um grande sinal, porque aí o Senhor disse, ei, você está capacitado para governar o Egito agora. Só quem quer governar, dá uma glória a Deus, aleluia. É isso que o Senhor quer, querido. Ele quer que você entenda por que você está lutando por posições. Trabalhe o seu coração para usufruir daquilo que Deus quer te usar, daquilo que Deus quer fazer. Ai, eu sou pequeno demais. Ai, ninguém está me vendo. Eu não vou fazer isso aqui, deixa o meu talento aqui. Não. Começa fazendo o que você pode, como este homem fez. Porque aí o Senhor está te observando. É Ele que está te observando, não é nós aqui, é o Senhor. Ele tem dito, você tem um grande talento. Por que você parou? Por que você parou? Se achando pequeno? Se achando que não tem capacidade? Mas a espera excessiva, ela paralisa a frutificação, querido. E fé sem ação é uma semente que apodrece na nossa mão, isso é verdade. Fé. Eu tenho fé, pastora, que isso vai dar certo. Mas cadê a ação sua para que isso aconteça também? É isso que a gente aprende em Provérbios sobre o que é a formiga. Que ela está sempre em ação, trabalhando dia após dia, para que aquilo se concretize ali, não é assim? E assim nós temos que ser. Mas tem pessoas que estão paralisando porque estão numa espera excessiva. Depois eu faço. Não, isso não, depois eu resolvo. Que projeto, ideia na sua vida profissional ou no chamado ministerial que você adiou por medo? Faça essa pergunta para o seu amigo, para o seu irmão, dá uma balançada aí para ele acordar. O que você adiou por medo? O que o medo tem feito você parar? Diga para ele, por que o medo tem feito você parar, meu querido? Cutuca aí ele. Deus não quer que você se mova agora. Multiplicação não espera zona de conforto. Nós temos que sair da zona de conforto para alcançar aquilo que Deus tem para nós. Quem enterra o talento? No versículo 24, ele está falando, por fim venho
o que tinha recebido 1 talento e disse: eu sabia que o Senhor era um homem servo, que colhe e não plantou, e junta onde não semeou. E ele diz no início que ele teve o quê? Medo. Ele ficou com medo. E o medo faz o quê em nós? Paralisa. Por que é que você está com medo? Medo do quê? Medo de enfrentar você mesmo? Sabe, eu fiquei ali reflexiva. Eu posso dizer com convicção que o medo foi uma das áreas que mais paralisou minha vida. Eu tinha medo de tudo. Medo do que os outros iam pensar, medo do que os outros iam falar, medo de me arriscar, medo excessivo. Medo de estar aqui hoje, o que vocês vão pensar, se está bom ou não a pregação. Eu tinha esse medo no início. Mas o Senhor disse que o amor dele lança fora todo medo. E eu tomei posse dessa palavra e eu disse assim: a partir de hoje, medo, sai. E nesse dia, eu entendi quem eu era, quem eu fui lá atrás, da onde Deus me tirou, de um charque de lodo, uma vida fracassada, uma vida de medo, uma vida que desistiu do TCC, eu fiz. Um técnico, quando chegou no momento que eu tinha que apresentar meu TCC, o medo me paralisou, o grau que eu tinha para avançar, eu fiquei paralisada. Quantos aqui têm parado, não têm enfrentado, disse: eu não consigo, eu tenho medo disso, mas o Senhor está dizendo assim: joga fora esse medo nessa noite, porque esse medo, ele não pode te parar. E ali eu comecei a entender que quando o Senhor começou a mover coisas na minha vida, Ele me tirou daquele lugar, Ele me livrou de tantas coisas. E quantos o Senhor livrou aqui? Quantos cenários o Senhor mudou? Tem gente que nem era para estar vivo mais aqui, gente. O Senhor deu livramento de morte. Deus trouxe cura. Deus te tirou daquele lugar para que hoje você fique aqui com medo. A pergunta que Ele fez hoje para mim foi bem essa: eu te tirei de lá, eu fiz coisa nova, eu te capacitei, eu te levei em lugares mais altos, eu te dei livramento de morte, eu te dei livramento no teu casamento, eu fiz coisa nova na tua vida. E por que que agora você diz: tive medo, tive medo? Ele disse: será que eu não posso fazer mais nada? Ou só é esse medo? Você que um dia fez algo, seja no ministério, seja no teu trabalho, e você disse assim: lá você foi julgado, lá você ficou com medo de errar, de ser julgado. E o Senhor, Ele está dizendo nessa noite: eu fiz tudo isso, quem fez? Fui eu. E hoje você tem que sair desta zona de medo. Você tem que sair desta zona de medo, de desenterrar o talento que eu te dei. Tem gente que tem enterrado talentos com medo do que o outro vai dizer, do que o outro vai pensar. Eu me decepcionei com um líder lá atrás e eu tinha aquele talento, mas hoje eu não quero mais fazer isso. Gente, eu escutei isso e eu achei lindo que naquele dia, um dia que eu tive um tempo de mesa, lembrando agora, ela disse assim, o casal falou para mim: eu disse que nunca mais eu ia ser obreiro. Eu disse: o quê? Mas então hoje, em nome de Jesus, esse medo
que você não quer mais servir, porque você sofreu dores, traumas, coisas que te feriu lá atrás, não interessa. Ele diz, é eu que estou fazendo. Não é o homem que faz, é eu. E ali nós oramos, e a partir daquele dia, aquele medo bateu em retirada, e esse casal virou a chave e tem rompido em fé, dia após dia. Porque é isso que o Senhor quer fazer comigo e com você. E outro ensinamento, ele diz que multiplicação revela maturidade espiritual. No versículo 21, ele diz: muito bem, servo bom e fiel. Ele diz, o Senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do Senhor. A fidelidade, ela não é medida pelo que você fala, mas ela é medida pelo que você faz. Sabe, querido? E me chamou a atenção, e eu quero te convidar a abrir Provérbios 6. Porque a multiplicação, ela revela a maturidade que nós estamos. Ela revela como é que o Senhor nos vê. E aqui ele diz, muito bem, servo bom e fiel. E aí no Provérbios 26, se puder colocar aqui para mim, nós vamos ler junto. Que nos diz o seguinte: como neve no verão, deixa eu ver aqui, Provérbios 26, versículo 6. Muitos se dizem leais, mas um homem fiel, quem achará? Quem achará? E hoje, se a nossa avaliação fosse hoje, como nós estaríamos diante do Senhor? Como foi dito, muito bem, servo bom e fiel? Ou como seria a resposta? Isso tem que arder aqui, ó, na nossa cabeça, vir na nossa mente. Por quê? Porque aqui ele está falando, muitos se dizem. E eu achei interessante que aqui diz, se dizem leais, mas um homem fiel, quem achará? Eu não sei porquê, na minha vida tudo dá errado. Portas fechadas, nada multiplica. Mas hoje, nós vamos fazer essa avaliação nesse versículo. Uma avaliação do nível da fidelidade e da lealdade. E a versão da NTLH, ela é muito mais direta ainda. Ela diz assim, muita gente diz que é leal e bondosa, mas quem pode encontrar pessoas confiáveis de verdade? Viu quanto que o Senhor leva a sério o teu nível de fidelidade? Como é que você e eu temos sido homem bom e fiel? Muitos já me falaram, nossa, não, eu sou bom, sou fiel, pastora. Estou aqui, estou junto, não abro mão. Mas, como esse versículo diz, que a fidelidade não é medida pelo que nós falamos. Muitas das vezes a gente fala sobre fidelidade e lealdade, mas quando chega no momento H, as nossas condutas não correspondem àquilo que nós dissemos. E a gente precisa realmente se analisar. Não é o que você diz, mas é o que tem no seu coração.
multiplicadores, pessoas que multiplicam, elas são fiéis e leais. Elas não são infiéis e desleais. Nem com pessoas e muito menos com o Senhor. Querido, se faça uma autoavaliação nessa noite. Como é que você tem se encontrado diante dele? Fidelidade não é o que sai da nossa boca. Sabe, muitas das vezes é fácil a gente dizer algo, né? Mas, muitas das vezes a gente não cumpre aquilo que nós dissemos. E isso é muito sério. Porque uma pessoa, para viver essa multiplicação, ela precisa ter essa fidelidade, não só nos lábios, mas com atitudes. Amém? E quando nós somos multiplicados, está chegando o final. Nós somos promovidos. No versículo 21 ele diz, sobre o muito eu te colocarei. Então a prova da nossa fidelidade a Deus não sai da nossa boca. A prova da nossa fidelidade se manifesta nas nossas atitudes diárias. Então você permanece fiel, você permanece leal. E aqui ele está te garantindo, sobre o muito eu te colocarei. Se você permanecer fiel e leal. Se você for infiel e desleal, o Senhor não tem compromisso comigo e com você. Não tem como, queridos, nós viver uma multiplicação quando nós nos comportamos dessa forma. Então, quem não multiplica, perde o que recebeu. Mas antes disso, eu quero te dar um exemplo de uma pessoa que ela foi fiel no pouco e no muito o Senhor colocou. Davi, ele era um homem que cuidava bem das poucas ovelhas do Senhor. E por isso Deus fez o quê? Ele um grande pastor de uma nação, o rei de uma nação, porque quando ele não era visto, ele continuava fiel e leal às ovelhas que o pai tinha lhe confiado. Quer crescer ministerialmente, quer mais influência na profissão, unção, mostre frutos com que Deus já tem colocado na tua mão. Não adianta você querer mais, como foi dito no início, se você só tem capacidade para ter um. E às vezes o Senhor te dá um e você não cuida nenhum desse, mas quer ir para patamar maiores. Mas o Senhor diz que Ele só te levará nesse nível de crescimento se você for fiel no pouco e no muito Ele te colocará. Então, quem não multiplica, perde o que recebeu. E aqui diz que tira-lhe o talento no versículo 28. Ou você multiplica o que Deus tem te confiado, porque Deus tem confiado coisas a pessoas aqui. Tem te confiado coisas na tua célula. Tem te confiado coisas no ministério. Tem te confiado coisas no teu trabalho. Tem te confiado coisas na tua escola. Tem te confiado coisas na tua faculdade. Mas você se nega a multiplicar o que Deus tem te confiado. Ele diz o quê? Que quem não multiplica, perde tudo. Sabe, queridos, a gente tem mania de dizer que pessoas jogam praga para nós. Os supersticiosos, eles dizem isso. Ai, me jogou uma praga. Não tem nada a ver com praga, querido. Tem a ver com colheita, semeadura e colheita. Deus confia, você não cuida, deixa morrer, mas quer usufruir do que Deus tem para você. Ele está dizendo e afirmando, vamos ler 28. Tirem o talento dele e entreguem ao que tem 10. Sabe por quê? Porque o que a gente está fazendo não é sobre mim, sobre você. É sobre o que Deus te confiou para alcançar muito mais pessoas. Então, ele fez o quê? Tirou daquele que não se importou e disse, dá para aquele que tem 10.
porque ali vai multiplicar, mais vidas serão alcançadas, mais vidas, mais o ID do Senhor será alcançado. Grandes coisas o Senhor fará através daquela vida, mas o que não multiplica perde. Deus não sustenta ministérios estéreis, que não frutifica será cortado. Ele diz: eu ganhei muito, mas você não foi fiel a Deus, usando tudo aquilo que Ele derramou na sua mão, seja dinheiro, seja um talento de algo. Ele disse para você: multiplica para o reino de Deus, para a glória do Senhor. Mas a gente não fez. E isso faz com que a gente perca, que a gente não multiplique. Então, um poço que não tem água apenas é um buraco, não basta parecer, é preciso produzir. Examine a sua vida, o que está hoje improdutivo, que áreas precisam hoje de ativação. Onde você está estagnado e Deus quer te ver em movimento. Por que você continua paralisado? E todo o que tem nos será, a todo o que tem mais será dado. No versículo 29 diz que a multiplicação é contínua para quem trabalha da maneira certa. Dá um glória a Deus. Vamos nos colocar de pé. Você que quer trabalhar da maneira certa. Você que é um líder de célula. Você que quer crescer a sua Shequilá. Você que está aqui lidando com novos líderes. Você que está dentro da sua empresa formando novos líderes. O Senhor diz que a todo que tem, mais será dado se você trabalhar da melhor forma, da melhor maneira certa. Você quer mais? Multiplica o que tem. Você quer uma unção dobrada? Frutifique com a simples disposição. Multiplicar é alinhar o teu coração com o coração de Deus. Tudo que é multiplicado no reino tem impacto além de mim e de você. O mundo está com fome do que Deus colocou em você. Deus colocou em você talentos e dons.